Lucas sempre foi um cara tranquilo. Trabalha de casa. Raramente sai e tem um gosto peculiar por histórias de terror. Seu hobby era navegar pela Deep Web, apenas por curiosidade. Pelo menos era o que ele dizia para si mesmo. Ele morava há 3 anos em um pequeno prédio no centro da cidade, e tudo parecia normal. Até que um novo vizinho se mudou para o apartamento ao lado. Era um homem recluso, nunca falava com ninguém e, para piorar, ninguém sabia seu nome. Lucas nunca o viu saindo para trabalhar, recebendo visitas ou sequer indo ao mercado. O único sinal de vida que vinha do apartamento eram os ruídos esporádicos de algo pesado, sendo arrastado pelo chão durante a madrugada. No início, Lucas ignorou, mas com o tempo começou a se incomodar. Uma noite, enquanto terminava de editar um vídeo para seu canal, ouviu um som estranho. Não era apenas um móvel sendo arrastado, era algo mais úmido, como se alguém estivesse puxando um saco cheio de carne pelo chão. Lucas tentou se convencer de que era só sua imaginação, mas uma sensação estranha se instalou em seu peito. Pegou seu celular e abriu um fórum onde discutia coisas bizarras com outros entusiastas. Postou um tópico: "Meu vizinho pode ser um serial killer?" As respostas variaram entre piadas e comentários sérios. Algumas pessoas sugeriram que ele tentasse escutar melhor. Outras falaram para denunciar a polícia. Mas uma resposta em especial o arrepiou. Se você está ouvindo sons estranhos, significa que ele não se preocupa mais em escondê-los. Aquilo ficou martelando na mente de Lucas. Ele precisava descobrir o que estava acontecendo. Pegou um copo de vidro e encostou na parede. Seu coração batia acelerado. Silêncio. Então algo raspou contra a parede. Um murmúrio baixo e incompreensível. Lucas prendeu a respiração. O som ficou mais claro. "Eu sei que você está ouvindo." Lucas pulou para trás, derrubando o copo. O barulho do vidro se estilhaçando no chão pareceu ensurdecedor. Um silêncio absoluto tomou conta do apartamento vizinho. Então alguém bateu na porta dele. Lentamente ele se aproximou, o coração martelando contra o peito. Pelo olho mágico viu apenas o corredor vazio. Nenhum sinal de seu vizinho. Ele hesitou, abriu a porta com cuidado. No chão havia um bilhete escrito com uma caligrafia tremida. "Pare de escutar." Lucas fechou a porta com força, trancando todas as fechaduras. Ele tentou se convencer de que era apenas uma brincadeira ou um mal-entendido, mas naquela noite não conseguiu pregar os olhos. Na madrugada seguinte, acordou com uma notificação no celular. Alguém havia respondido seu post no fórum. A mensagem dizia: "Seu vizinho já sabe que você está curioso. Agora ele vai querer te mostrar a verdade." Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Apagou o post imediatamente, mas era tarde demais. Do outro lado da parede ouviu algo novo. Uma risada baixa e distorcida, e a fechadura da porta do seu apartamento sendo mexida. Lucas congelou ao ouvir o barulho da fechadura sendo mexida. Seu corpo inteiro estava tomado por um pavor absoluto. Será que era apenas sua imaginação pregando peças? Não. O som metálico era inconfundível. Ele correu para a porta, encostando o ouvido contra ela. Silêncio. Então, num impulso, olhou pelo olho mágico. O corredor estava vazio. Seu peito subia e descia rápido. Ele se afastou lentamente e pegou o celular. Abrindo o aplicativo da câmera, com a mão trêmula, ativou a gravação e apontou a lente para o olho mágico. Isso permitiria registrar qualquer coisa sem precisar abrir a porta. Por alguns minutos nada aconteceu, mas então algo se moveu. Uma sombra. Parecia um vulto encurvado, parado ao lado da porta. Ele não estava exatamente na frente, mas próximo o suficiente para que Lucas soubesse que havia alguém ali. Seu estômago se revirou. O homem estava esperando que ele abrisse a porta. Lucas encerrou a gravação e se afastou. Precisava pensar no que fazer. Chamar a polícia? Mas ele diria o quê? Que seu vizinho fazia barulhos estranhos e agora estava parado ali? Tentou se acalmar. Talvez estivesse paranoico. Talvez fosse só um morador chegando tarde em casa. Na manhã seguinte, revisou o vídeo gravado. Ao reproduzi-lo, sua pele ficou gelada. A sombra ainda estava lá, mas agora algo mais estava visível. Uma mão ossuda e pálida, pressionada contra sua porta. Lucas sentiu a boca secar. E então notou algo ainda pior. Nos últimos segundos do vídeo, a mão desaparecia, mas não para longe, e sim para baixo, como se alguém estivesse se abaixando e rastejando para fora da visão da câmera.
Ele engoliu em seco. Precisava sair dali. Mas antes que pudesse sequer pegar sua mochila, algo lhe chamou a atenção. A porta de seu vizinho estava entreaberta. Era a primeira vez que a via assim. Sempre estava trancada, fechada como se escondesse um segredo terrível. Mas agora, ela o chamava. Lucas se aproximou lentamente. O corredor estava vazio. Não havia um único som além do zumbido das lâmpadas fluorescentes. Ele parou diante da porta. Seu coração batia contra as costelas. Ele podia ver a escuridão do apartamento. Um cheiro estranho escapava dali. Algo úmido e metálico. Ele hesitou. Deveria mesmo espiar? Então, sem aviso, a porta se abriu um pouco mais. E dentro da escuridão, duas sombras se moveram. Lucas deu um passo para trás. Seu instinto gritava para ele correr. Mas algo o manteve ali, imóvel, encarando a escuridão que se derramava para fora do apartamento vizinho. As sombras dentro do cômodo se moveram novamente, fluidas, como se não obedecessem às leis normais da física. Algo se esgueirou pelo chão, mas ele não conseguiu identificar o que era. O cheiro metálico que vinha do interior se intensificou. Não era apenas mofo ou umidade, era sangue. Lucas sentiu o pânico apertar sua garganta. Mas antes que pudesse dar um passo para longe, a porta do apartamento vizinho se abriu completamente com um rangido longo e perturbador. A luz fraca do corredor iluminou um espaço pequeno, muito menor do que um apartamento deveria ser. Não havia móveis, não havia decoração. Apenas um chão de cimento manchado, paredes descascadas e um corredor que se estendia para dentro da escuridão. Aquilo não fazia sentido. Lucas conhecia a planta do prédio. Os apartamentos eram pequenos, mas nenhum deles tinha um corredor. Seu cérebro tentava processar o que via, mas seu corpo sabia a verdade. Aquilo não deveria existir. E então o som veio. Passos, lentos, arrastados. Algo vinha daquele corredor. Lucas tentou se afastar, mas seu pé esbarrou na porta, fazendo-a ranger. Os passos pararam. Um silêncio absoluto tomou conta do espaço. Lucas segurou a respiração. Então ele viu, na escuridão do corredor, olhos. Não eram como olhos normais. Eles pareciam flutuar, brilhando de forma antinatural, como se estivessem suspensos no vácuo. Olhos humanos, mas desconectados de qualquer coisa viva. A escuridão parecia ondular ao redor deles. Lucas sentiu o pavor travar seu corpo. Ele queria correr, mas não conseguia. Foi quando outra coisa aconteceu. Uma das paredes do corredor se distorceu, como se fosse feita de carne e não de concreto. Algo pulsava ali, algo vivo. E então os olhos desapareceram. Mas os passos recomeçaram. E agora vinham na direção dele. Lucas finalmente conseguiu se mover. Virou-se e correu para seu apartamento, batendo a porta com força e trancando todas as fechaduras. Seu peito subia e descia freneticamente. Encostou-se contra a porta, tentando ouvir. O corredor estava silencioso. Mas então, algo deslizou por debaixo da porta. Lucas olhou para baixo e sentiu o estômago afundar. Era um papel. Ele hesitou antes de pegá-lo. Suas mãos tremiam. No centro do papel, rabiscado com uma caligrafia errática, havia apenas uma frase: "Você já entrou, não há mais volta." Lucas segurou o papel com as mãos trêmulas. Seu peito subia e descia em respirações curtas e ofegantes. Aquelas palavras, "Você já entrou, não há mais volta", pareciam pulsar diante de seus olhos. Ele largou o bilhete como se queimasse seus dedos. O medo se enraizava fundo em sua mente, mas sua parte racional tentava gritar mais alto. Isso tem que ser uma brincadeira. Alguém tá me pregando uma peça? Mas quem faria isso? E mais importante, como alguém faria isso? O corredor estava vazio quando ele olhou pelo olho mágico. Nenhum sinal do vizinho, nenhum som. Lucas pegou o celular e abriu a gravação da câmera novamente. Precisava ver se algo tinha acontecido enquanto ele corria, de volta para o apartamento. O vídeo começou mostrando o corredor vazio, a porta do vizinho entreaberta. Ele avançou a gravação até o momento em que as sombras se moveram. Seu estômago se revirou. A escuridão dentro do apartamento parecia mais densa do que antes, como se algo estivesse olhando de volta para ele. E então, no canto inferior da tela, algo rastejou para fora da visão. Lucas pausou o vídeo. Recuou um passo, sentindo o suor frio escorrer por sua nuca. O que ele tinha acabado de ver? Suas mãos suavam ao abrir o YouTube. Talvez estivesse enlouquecendo. Precisava registrar isso, precisava mostrar para alguém. Ele acessou um canal pequeno onde costumava postar vídeos casuais. Subiu o vídeo como privado, só para garantir que poderia assisti-lo de outro dispositivo mais tarde.
Mas quando terminou de carregar, algo estranho aconteceu. O título do vídeo havia mudado sozinho. Ele tinha nomeado como Atividade Estranha no Meu Prédio. Mas agora aparecia: Nós estamos te vendo. Lucas sentiu um arrepio subir por sua espinha. Suas mãos tremiam enquanto tentava editar o nome de volta. Mas não importava quantas vezes fizesse isso, o título voltava para a mesma mensagem. E então os comentários começaram a aparecer. Ele não tinha compartilhado o link com ninguém, mas de alguma forma usuários desconhecidos estavam assistindo. Usuário Nas234. Ele já viu. Agora não pode sair. Olhos vazios. A porta já está aberta. Você vai precisar entrar. Murmúrios de sangue. Corra. Corra antes que a transmissão comece. Lucas sentiu o coração martelar dentro do peito. O que estava acontecendo? Quem eram essas pessoas? Um novo comentário apareceu. Dessa vez o nome do usuário era simplesmente Apart103. O texto dizia: Olhe pela janela, agora. Lucas hesitou. Cada instinto gritava para não fazer isso, mas o medo e a curiosidade brigavam dentro dele. Com a respiração presa, ele se aproximou da janela e afastou a cortina. O prédio em frente tinha várias janelas acesas, mas uma em especial se destacava. A janela do apartamento 103. A luz piscava, e dentro do cômodo alguém estava parado na escuridão. Era impossível ver detalhes, mas Lucas percebeu algo muito pior. A figura o estava filmando. Uma luz vermelha fraca piscava de um dispositivo na mão da pessoa. Uma câmera. A pessoa sabia que ele estava olhando. Então, algo no reflexo da sua própria janela fez seu sangue gelar. Atrás dele, na escuridão de seu apartamento, uma silhueta se movia. Lucas sentiu o coração parar por um segundo. Sua respiração travou. Atrás dele, havia alguém. Ele não queria se virar. Cada fibra do seu corpo gritava para não olhar. Mas o instinto foi mais forte do que a razão. Lentamente ele virou a cabeça. O apartamento estava escuro, apenas iluminado pela tela do computador e pela luz fraca da rua que entrava pela janela. Mas no canto da sala alguém estava ali, uma figura imóvel oculta na penumbra. Lucas arregalou os olhos. Seu peito subia e descia de maneira descontrolada. A luz do monitor piscou, e naquele instante de claridade ele conseguiu ver. A figura não tinha rosto. Era como uma sombra tridimensional, uma mancha escura no mundo real. E então, ela se moveu. Lucas tropeçou para trás, esbarrando na mesa. A tela do computador piscou novamente e o YouTube atualizou sozinho. O vídeo que ele tinha postado não existia mais. Em seu lugar, uma nova gravação tinha aparecido. O título: Ele está aqui. Lucas sentiu o suor frio escorrer por sua testa. Tremendo, clicou no vídeo. A gravação começou mostrando o seu próprio quarto, capturado de um ângulo que ele não reconhecia, como se alguém tivesse colocado uma câmera escondida ali dentro. A imagem estava granulada, mas era nítida o suficiente para revelar algo no canto do quarto. A figura, a mesma que ele viu agora há pouco. Mas, no vídeo, ela estava se movendo lentamente em direção a ele. Lucas engoliu em seco. Isso não fazia sentido. Ele estava vendo essa gravação no presente, mas a imagem mostrava algo acontecendo em tempo real. E então, no vídeo, a silhueta parou, virou-se e pareceu olhar diretamente para a câmera. Lucas sentiu o ar faltar. Seu corpo inteiro se arrepiou. No vídeo, a figura lentamente levantou um braço e apontou para a porta do quarto. Lucas sentiu seu corpo travar. O medo o engoliu por inteiro. Mas então ele ouviu o barulho. Uma batida seca. Toc, toc, toc. A porta do seu quarto. Lucas ficou paralisado. Ele não conseguia se mover. Não conseguia pensar. Apenas ficou ali ouvindo. Então a maçaneta começou a girar sozinha. Ele sentiu o estômago afundar. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. O vídeo no YouTube ainda rodava, mas agora a tela estava preta. Apenas um som ecoava pelos alto-falantes do computador. Um sussurro, baixo, fraco, mas real. Abra a porta, Lucas. A voz era distorcida, como se muitas vozes falassem ao mesmo tempo. E então, sem aviso, o vídeo se fechou sozinho. A tela do computador apagou. A única coisa que restou foi o silêncio absoluto. Lucas estava tremendo. Seu corpo inteiro estava em choque. Isso não podia ser real. Era algum tipo de brincadeira de mau gosto. Algum vírus, algo hackeando seu computador. Não podia ser real. Mas a maçaneta do quarto ainda estava se movendo. E do outro lado da porta ele ouviu um som baixo e irregular. Algo respirava ali fora.
Lucas sentia seu coração martelando contra o peito. Do outro lado da porta, algo estava ali. A maçaneta girava devagar, como se alguém estivesse testando se a porta estava destrancada. E então, o som parou. O silêncio tomou conta do quarto. Mas Lucas sabia que não estava sozinho. Ele prendeu a respiração, os músculos tensos tentando ouvir qualquer ruído. E então veio o sussurro, baixo, arrastado, como se alguém estivesse falando muito perto da madeira da porta. Lucas, eu sei que você está aí. Um arrepio percorreu sua espinha. A voz não era natural. Era sobreposta, como se muitas vozes falassem ao mesmo tempo. Lucas não podia abrir aquela porta. Ele sabia disso. Mas o que quer que estivesse ali, sabia que ele estava com medo. E então, a porta começou a inchar. Ele arregalou os olhos. A madeira estava se distorcendo, pulsando, como se fosse feita de carne e não de material sólido. Lucas se afastou, o pânico dominando seus sentidos. Isso não era possível. Isso não era real. Mas então, bam! Um golpe violento fez a porta tremer. Lucas quase caiu para trás. Bam, bam. Mais batidas, cada vez mais fortes. A porta estava cedendo. Desesperado, ele pegou a cadeira do computador e a empurrou contra a maçaneta, criando uma barreira. O silêncio voltou. Lucas sentiu seu peito subir e descer rapidamente, a adrenalina queimando dentro dele. Mas então ele ouviu outro som, um raspar lento vindo da parte de baixo da porta. Ele olhou e sentiu o sangue gelar. Dedos pálidos e finos começaram a deslizar pelo vão da porta, se contorcendo como aranhas procurando uma entrada. Lucas recuou, o desespero o dominando. Ele não podia ficar ali. Olhou em volta procurando uma saída. A janela. Ele correu até ela e abriu com força. O vento frio da madrugada invadiu o quarto. Lá embaixo, a rua escura parecia quase um abismo sem fim, mas era melhor do que ficar ali dentro. Atrás dele, os dedos continuavam a se esticar pelo chão. E então, ele ouviu a voz novamente. Lucas, você já faz parte disso. Ele não esperou. Com um último fôlego, pulou pela janela. A gravidade puxou seu corpo para baixo. O vento uivou em seus ouvidos. E então, tudo ficou preto. O impacto foi instantâneo. Lucas não sentiu dor, não sentiu nada. Por um momento, pensou que estivesse morto. Mas quando abriu os olhos, percebeu que não estava mais na rua. O chão abaixo dele era úmido, escuro, e parecia pulsar. A luz era escassa. Mas ele conseguia distinguir paredes feitas de carne, túneis que serpenteavam como veias gigantescas. Seu peito subia e descia rapidamente. Onde ele estava? O pavor o consumia enquanto ele se levantava, seus passos afundando levemente no solo orgânico. Foi então que ouviu os sussurros. Você não devia ter vindo. Lucas se virou bruscamente. Sombras começaram a se mover entre os túneis. Figuras altas, distorcidas, com olhos vazios e bocas que se abriam muito além do que era humano. Ele tentou correr, mas seus pés afundavam no solo, como se ele estivesse preso em uma teia invisível. As sombras se aproximavam, e então ele as reconheceu. Seus vizinhos. Os rostos estavam ali, fundidos nas sombras, os olhos fixos nele, acusadores. Agora você pertence a nós. Lucas tentou gritar, mas não havia som. Ele tentou resistir, mas mãos pálidas emergiram do solo, segurando seus braços, seu rosto. Seus olhos se arregalaram ao ver um abismo escuro se abrir à sua frente. Ele estava sendo puxado para dentro. A última coisa que viu antes de ser consumido pela escuridão foi um monitor piscando no chão ao seu lado. A tela mostrava um vídeo ao vivo no YouTube. O título? Relatos perturbadores de vizinhos. Relatos de terror reais. O contador de espectadores subia. Comentários pipocavam. Que história insana. Isso é real? Eu conheço esse cara. E então? A tela ficou preta. Se você gostou desse realto, deixe seu comentário. O que você faria no lugar de Lucas? Compartilhe este vídeo com alguém que não acredita em relatos reais de vizinhos misteriosos e veja a reação deles. Se inscreva no canal para mais histórias assustadoras baseadas em fatos reais. Agora me diga, você já sentiu que seu vizinho esconde algo?